Será que a gente está pedindo alguma coisa a Deus? E se a gente está pedindo, será que estamos pedindo certos? Vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje. 77, vamos lá. Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Espero que a noite tenha sido de descanso. A noite aqui foi meio dorme, acorda, Sofia, mas graças a Deus estamos aqui. Mais uma manhã. Vamos lá? Hoje eu queria compartilhar com você Tiago capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Né? O foco vai ser o versículo 3, mas aí a gente começa a ler, a gente medita nessa manhã no versículo, começando no versículo 1. Tá? Se você puder fazer aquele aviãozinho, enviar para outras pessoas, para que mais pessoas cheguem aqui. Mirella, Rick, enviando aqui para eles. Sempre estão aqui com a gente também. Gemima, Matheus. Para que eles possam chegar. Pronto. Oi, Egli, bom dia. Então vamos lá, gente. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Ontem à noite, depois da live, aí eu fui meditar, fui procurar uma passagem para a gente fazer nossa devocional hoje. E eu me deparei com essa passagem que é muito conhecida, né? Da gente pedir alguma coisa para Deus, só que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir também. Eu disse, poxa, e como é que a gente deve pedir, né? Como a gente deve se apresentar diante de Deus, apresentar diante dele os nossos sonhos, porque ontem a gente falou muito de sonhos, apresentar diante de Deus as nossas necessidades, ok? Então, isso é o que a gente vai meditar hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para mim, primeiramente, e para vocês também, ok? No versículo 1 diz o seguinte, eu vou fazer por parte, versículo a versículo. São 3 versículos, então eu vou fazer por parte. O foco vai ser o versículo 3, tá? O versículo 1 diz assim, o que está causando as discussões e as lutas entre vocês? É uma pergunta. É uma pergunta. O que está causando discussões e lutas entre vocês? No dia a dia, a gente tem discussões com pessoas que estão à nossa volta, a gente passa por momentos difíceis de desentendimento. A gente passa, correto? Mas o que causa isso? Né? Isso foi a primeira pergunta. Tiago escrevendo. Aí ele continua. Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. Ele já deu a resposta com outra pergunta. Veja, não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. Ele fez a primeira pergunta perguntando o que causa as discussões e os desentendimentos entre vocês, entre o povo. Ok? O que causa? Aí ele vai e afirma com outra pergunta, afirmando o seguinte, ó, é porque existe dentro de você, dentro de cada uma pessoa, um exército, ou seja, muitos, né? Um exército no sentido de ser muito, um exército tem muitos soldados. Então, dentro de mim, dentro de você, existem muitos desejos maus. A natureza humana pecaminosa, ela tem desejos maus. E esses desejos maus que estão dentro de mim, que estão dentro de você, causam as dissensões, causam os desentendimentos, causam os atritos nos relacionamentos. Ok? Então ele mostra aqui já a causa de início de início na passagem, ele já mostra a causa, ok? Mas vamos continuar. Aí chega no versículo 2.
Tá? Isso foi o versículo 1. Ele faz a pergunta e ele já dá a resposta com outra pergunta. No versículo 2, ele diz o seguinte: vocês querem o que não possuem a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles. Ponto. Não terminou o versículo 2, mas vamos meditar um pouco nisso. Veja, vocês querem o que não possuem. Vocês querem o que não possuem. Lembre, dentro de mim, dentro de você, existe um exército, existem muitos sentimentos maus. Quais seriam esses sentimentos? Inveja, lascívia, avareza, orgulho, ok? Todos esses sentimentos ruins estão dentro de nós. Todos. E por isso, por causa desses sentimentos, aí a gente deseja o que a gente não possui, ok? A tal ponto de começar a falar mentiras sobre outras pessoas, a tal ponto de começar a acusar outras pessoas. Isso é o desejo mal que está dentro de mim e de você que causa isso. E não podem adquirir, portanto, começam a lutar para tomar deles. Oi, Alice, bom dia. Hoje chegou cedo, seja bem-vinda. A tal ponto de querer começar a brigar com essas pessoas, querer muitas vezes a inveja que nós temos, queremos maltratar as pessoas que estão à nossa volta, ok? Por causa desses sentimentos maus que estão dentro de mim e de você, que nós precisamos saber aprender a controlar. O meu corpo, o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele deve prevalecer, ok? Não são os meus desejos, não são os teus desejos, as nossas emoções que devem prevalecer, mas o Espírito, a vontade do Espírito deve prevalecer. E aquele que é guiado pelo Espírito, embora tenha momentos em que as emoções vão te conduzir para algo mais da carne, do corpo, precisamos ter a sensibilidade. Precisamos ter a sensibilidade de reconhecer o direcionamento de Deus para mim e para a tua vida. Ok? Precisamos ter essa sensibilidade. Mas, se você observar o que ele diz, vocês, no versículo 2, vocês querem o que não possui, ao tal ponto de matarem para conseguir, desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Veja se não é parecido com a frase que a gente costuma dizer. As pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não amam. Gente, é muito parecido. Porque tudo está aqui na Bíblia. As pessoas apenas adaptam, modelam o que a palavra fala. Ok? Mas é isso, as pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não amam. Certo? Então isso é controlar. Quando você não age dessa forma, você está controlando esse mal que está dentro de mim e de você. No versículo 1 ele fala: porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de você. Ok? Mas aí o versículo 2 continua: contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. A razão pela qual vocês não têm o que desejam é porque não pedem a Deus. Eu tenho certeza que nas minhas orações, nas tuas orações, a gente pede a Deus muita coisa. Jesus, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, me dá isso, eu preciso disso. Eu aprendi uma coisa que faz todo sentido na minha vida, eu sempre procuro colocar em prática, que é o seguinte: nas minhas orações,
eu procuro não pedir nada para mim. Eu procuro não pedir nada para mim. Às vezes eu peço, Senhor, preciso disso. Me ajuda nisso, nessa causa. Mas eu entendi algum tempo atrás que se eu orar pedindo a Deus por todos que estão à minha volta, Deus ele vai suprir aquilo que eu preciso, mesmo sem eu pedir. Porque todas as minhas e as tuas necessidades, elas estão postas diante de Deus. Todas. Só que nós somos inclinados pelo ego, quando nos colocamos diante de Deus para falar com Deus, a pedir. E aí a gente começa a pedir um monte de coisa para a gente. Começa a pedir, 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 pedir. E quantas vezes a gente nem sequer lembra de orar por outra pessoa. Se você sabe que alguém está precisando de alguma coisa e não pode ajudar, você pode ajudar orando, apresentando a Deus a causa daquela pessoa. Talvez aquela outra pessoa não esteja nem com forças de clamar a Deus. Você pode ajudar orando. Senhor, visita aquela pessoa, supre a necessidade dela. E Deus vai ouvir a tua oração. Mas o ego da gente é muito grande, a gente quer ter tudo assim e não pensamos de que Deus ele já sabe as nossas necessidades. Deus ele já sabe, a gente já estudou aqui em Mateus 6, quando a gente faz a vontade do Senhor, todas as coisas que nós necessitamos serão supridas, gente. A gente não precisa estar todo dia, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso. A gente não precisa. Eu e você, a gente só precisa estar no lugar, na posição que agrade a Deus. Só isso. Só isso a gente precisa, porque Ele vai suprir as minhas e as tuas necessidades. E ao invés de você, quando dobrar os seus joelhos, começar a orar por você e pedir coisas para você, diz assim, Senhor, Tu já conheces as minhas necessidades. E aí você começa a orar pelas pessoas que estão à tua volta, pelas pessoas que você conhece que precisam de ajuda, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão enlutadas, pelas pessoas que estão padecendo necessidade. Faça esse teste. Faça esse teste. Uma semana sem orar por você. Uma semana sem orar por você, sem incluir a palavra eu nas tuas orações. Faça isso. Daqui a uma semana, você me chama aqui no direct e diz, Wellington, eu fiz o que tu falou. Como eu estou melhor. Como as coisas na minha vida estão fluindo. Você vai ver que tudo vai fluir melhor na tua vida. Porque você deixou de ser o centro agora da tua vida, certo? E as pessoas que estão à tua volta, elas tomam lugar de centro na tua vida. Isso é empatia, se colocar no lugar do outro. A Bíblia fala que isso é ser misericordioso. Amém? É você pensar no próximo, é você estar no lugar do próximo. E como você pode fazer isso? Deixando de pedir para você e pedindo para o outro. Amém? Versículo 2 é isso. A razão, e mesmo quando me perdi, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é porque não pedem a Deus. Só que aí no versículo 3 fala o seguinte: e mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. O que foi que eu falei antes, tá vendo? Que quando a gente ora, a gente só pede pra gente, a gente só foca no ego, no eu. E aí por isso que a gente não recebe.
A gente fica, Deus me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Toda oração é Deus, eu quero, eu quero, eu quero, Deus, 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 Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor e nós não. Isso, exatamente. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ok? Deus sabe. Só que quando a gente pede e não recebe, é porque o objetivo está errado. É isso que eu falei aqui. Foca nas tuas orações, foca no outro, na necessidade do outro, na necessidade de quem está à tua volta. Foca nisso. Que você vai ver que aquilo que você precisa, a tua maior necessidade, ela vai ser atendida. Porque nós não sabemos pedir. O foco dos nossos pedidos diante de Deus estão errados. Quando a gente recebe, quando a gente pede, não recebe, porque o objetivo de vocês está todo errado. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Não sou eu que estou dizendo. Quantas vezes você já fez um pedido e aquele pedido durante um mês, um ano, é o mesmo pedido, o mesmo pedido. Só que você tem que parar para pensar, Senhor, o que é que eu preciso ajustar na minha oração? Porque Deus ele já sabe a tua necessidade, gente. Não precisa a gente ficar todo instante, Deus, Deus. Gente, Deus ele é soberano. Deus é soberano. Jamais você vai cansar Deus, você vai vencer Deus pelo cansaço. Jamais. Isso é uma história que eu não concordo, que é eu vou pedir muito, vou pedir até Deus se cansar das minhas orações e Ele dar aquilo que eu preciso. Isso é ilusão, porque a tua oração não está nem chegando diante de Deus. Se a gente não fizer com o coração sincero as nossas orações, se a gente não fizer com o coração puro diante de Deus, as nossas orações não vão nem chegar. É mais fácil você se cansar do que Deus se cansar. Ok, gente? Então a qualidade da nossa oração, a qualidade do nosso coração é o que importa diante de Deus. E não o quanto que a gente fica ali, sabe, naquele martírio. Deus sabe. Se você tem uma causa, se você tem uma situação difícil, que há muito tempo você está colocando diante de Deus, faz o seguinte: diz, Senhor, agora eu descanso e eu coloco nas tuas mãos. E não ora mais por isso. Começa a orar agora por outras pessoas, por outras causas. E deixa nas mãos de Deus. Vivian colocou aqui a gente que limita, porque a nossa visão é tão limitada que a gente não consegue enxergar que é bem maior que isso. Exatamente, Vivian. Só que quando a gente diz, Deus, eu entrego nas tuas mãos, eu descanso dessa causa, eu confio em ti. A gente fala isso na oração. O que acontece? Quando a gente corta ali a ligação com Deus, encerra nossa oração, a gente começa a se preocupar, a gente começa a se martirizar. Será que vai dar certo? Será que Deus vai fazer? Começa Deus, Deus, Deus. Gente, que Deus pequeno é esse que a gente está colocando as nossas causas diante dele? Por que a gente faz Deus tão pequeno na nossa vida? Por quê? Deus ele é grande, Deus ele é poderoso. Deus ele faz tudo que do melhor para mim e para você. Lembra, ele é o nosso pai, ele não é o nosso juiz, ele não está aqui para nos condenar, ele não está aqui para nos julgar. Ele está aqui como nosso pai, como teu pai. Qual pai não daria o melhor para o seu filho? Qual pai não daria o melhor para o seu filho? Só que Sofia, minha filha de 4 anos, se ela ficar, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso, pai, eu quero isso. Para quem tem filho aí, se teu filho ficasse no teu pé, mãe, mãe, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Há uma grande chance de você se irritar e não dá. Ok? Então, saber pedir
Saber pedir, saber colocar diante de Deus. Mas não terminou. Vamos seguir para o final. No versículo 3 ele diz assim, tá? Mesmo quando pedem, não recebem porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. A vontade dele é boa, perfeita e agradável o tempo todo. Isso. Agora veja, Vivian. A vontade de Deus é boa. É boa. Ok? Ela é perfeita. Só que a maioria das pessoas só quer ficar no bom. Ah, ok, eu quero isso para mim, Deus, então me dá. Só que Deus tem uma perfeição em tudo que Ele faz que vai muito além do dar alguma coisa para mim e para você. Porque ela é perfeita, ela transcende todo entendimento, ela vai englobar aspectos, pessoas que estão à nossa volta. E ela é agradável, como você falou, o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém? O tempo todo Deus é bom. Então eu quero para a minha vida o que é bom de Deus, o que é perfeito e que é agradável. Só que para isso eu preciso estar em paz comigo mesmo. Você precisa estar em paz com você mesmo. Você precisa estar em paz com você mesmo. Então, a gente só quer o que dá prazer pra gente. A gente só pede o que dá prazer pra gente. Então, pra gente resumir, pra gente finalizar, chegamos na nossa hora. Pra gente finalizar, vamos tirar o eu do centro. Tira o você do centro das tuas orações. Deus ele já conhece, Deus ele já sabe qual é a minha e a tua necessidade, ok? Ele já sabe. Então você tira o eu, o ego, tira o ego do centro. E agora coloca quem está à tua volta. Coloca o teu próximo. Começa a orar, começa a apresentar a oração do teu próximo. Faz esse desafio de uma semana. Uma semana orando sem colocar nada para você. Ok? Se você está disposto, coloca aqui. Eu topo. Eu topo. É um desafio de coragem, gente. Uma semana sem pedir nada para você. E ao invés disso, você vai orar por quem está à tua volta, você vai orar pela sua família, quem é casado vai orar pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, por quem está enlutado, por quem está padecendo necessidade. Mas não vai incluir o eu nas tuas orações. Faz esse teste, daqui a uma semana você me diz se não teve resultado. Se não teve efeito, se as tuas causas, se a tua vida ela não está fluindo melhor. Ok? Jesus ele negou-se a si mesmo por amor a mim e a você. E o maior exemplo de abnegação, o maior exemplo de anular a si mesmo foi Cristo. Mesmo sendo Deus, tendo toda a glória, renunciou-se a si mesmo. Por amor de mim e de você. Então não faz sentido a gente olhar para dentro, para nós apenas, as nossas necessidades, os nossos desejos, que muitas vezes não são nem necessidades. Amém? Pensa nisso. Saber pedir e pedir mais pelo próximo e menos por mim mesmo, porque Deus já conhece as tuas necessidades. Graças a Deus eu vou orar por mim, vou orar por você, por mais esse dia, por mais essa semana, e que essa mensagem de hoje ela possa ficar gravada realmente no teu coração. Que você possa meditar Tiago 4, 1, 2 e 3 ao longo do dia. Medita, pensa. Não adianta nada apenas o ouvir aqui e não meditar e não se alimentar dessa palavra. A palavra é vida. É vida e ela só causa um efeito quando a gente medita, quando a gente fica ali, ó, ao longo do dia. Colocar em prática. Tá bom? Hoje tem top. Opa, ó, tem topo aí, vamos ver. Viviane, eu topo. Carlos Henrique, eu topo. Érica e Vivian. Gente, feliz por isso. Eu vou entrar no desafio. Hoje é que dia, vi? Terça-feira. Pronto, hoje é terça-feira. Próxima terça, eu gostaria de ouvir vocês aqui. Eu vou compartilhar também. Então eu vou entrar no desafio uma semana sem orar por mim. Apenas pelos outros, vou orar por vocês também, para que Deus realize o propósito dele na vida de vocês.
Amém? Vamos tirar o print. Quem puder compartilhar esse print no Instagram, marcar o Wellington.Finanças Pessoais, vai ajudar mais pessoas a chegarem, tá bom? Então vamos ao print. Sorriso. Pai, eu posso... Aê, o print. Oi, meu amor. Posso entrar na live com você? Pode entrar na live comigo, venha. Olha, minha visitante. Acabou de chegar uma visita aqui. Dá bom dia, diz bom dia. Bom dia. Pergunta se já deram bom dia a Jesus. Vocês já deram bom dia a Jesus? Pergunta? Não? Já deu bom dia a Jesus? Aê! Sofia, todo dia que acorda, ela faz o quê? Bom dia, Jesus! Então, bom dia, Jesus, pra gente também. Agora, rapidinho por mim e por você, tá? Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por essa palavra tão abençoada, que possamos tirar o ego do centro e possamos colocar a necessidade dos outros, o amor ao próximo, que foi o que o Senhor nos ensinou. Que tenhamos um dia de paz, um dia abençoado, e que as tuas bênçãos e a tua prosperidade esteja sobre a vida e a família de cada um aqui nesta manhã. Em nome de Jesus eu te oro e eu te agradeço. Amém, gente? Foi isso. Amanhã, 7h02, estaremos aqui mais uma vez, trazendo mais uma mensagem de Deus ao meu e ao teu coração. Que Deus te abençoe grandemente e tudo que você faça hoje prospere. Tudo que você faça hoje impacte a vida de quem estiver à tua volta. Amém? Ó, tio Rick, dá tchau para tio Rick. Tchau, tio. Gente, beijo. Que Deus abençoe vocês.